Fala, povo de Deus abençoado, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes? Dê um brado de vitória. De novo, esse foi só um ensaio. Quantos estão felizes? Dê um brado de vitória. Glória a Jesus. Cadê o irmão aqui? Foi arrebatado? Cadê o Juvenal que estava aqui? Ô profeta, vem cá, rapaz. Vamos pregar junto, eu e tu hoje? Então vamos. Gente, em primeiro lugar eu quero agradecer a toda essa dinâmica do culto, né, que tem acontecido aqui nos nossos cultos. Eu faço sempre menção de honra, né, de agradecer a Deus, né, pela vida da Mary, pela vida da Renata, pela vida da nossa liderança como um todo, pela vida do Rômulo também, que sempre abençoa a gente, né? Faz parte, né? A gente sai, eu sempre deixei isso claro. Fumaça, luz, câmera e ação, isso nunca salva ninguém, mas faz parte da dinâmica do culto. Isso é muito importante para a nossa geração, para a nossa juventude. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje, gente, pela primeira vez? Levanta a mão aí. Beleza, então rapaziada lá em cima. Aqui embaixo tem alguém? Olha ali, que beleza, gente. Que bênção. Uma salva de palmas aí, gente, para esse povo abençoado. Que bênção. Que Jesus possa abençoar vocês, viu? Essa casa aqui, ela estará sempre aberta para atender vocês. E é uma bênção ter você conosco. Faço menção também aqui em citar alguns nomes que eu sempre gosto de apresentar, né? Mas são pessoas que fizeram uma história comigo. Tem aqui a Simone está aí presente, né? Simone está de máscara ali, gente. Aquela máscarazinha ali, ó, vermelha e branca. Dá para vocês verem, né, gente? Você tem ali Jennifer, Gleisla. Você tem aqui Cristiano, Débora, que foram pessoas que particularmente assim tem uma história. Quem tem mais aí? João é de casa, né? Guitarrista, né? João é de casa, praticamente. Se eu falar isso aqui, está sendo gravada a mensagem, né? Estou enrolado. Muito bem. Mas fica à vontade, viu? Simone é uma grande querida, uma grande amiga. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo de número 6, verso de número 27. Josué, capítulo de número 6, verso de número 27. Eu tenho uma palavra muito objetiva nessa noite, mas uma palavra que venha despertar algo em nós. O assunto que eu vou falar aqui, você vai falar assim: poxa, mas não estamos vivendo em tempo de conquista. Mas esse tempo vai passar e você vai lembrar dessa palavra que eu vou pregar aqui nessa noite. Você que achou, se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra santa que será liberada aos nossos corações. Josué, capítulo de número 6, verso de número 27, a Bíblia diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Vou ler mais uma vez. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Tome seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite debaixo de um tema o seguinte: Deus é contigo. Amém? Vou repetir: Deus é contigo. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus é contigo. Querido, talvez você já tenha passado por alguns momentos muito difíceis na sua vida. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse auditório passaram por alguma experiência negativa na sua vida, experiência pelo qual ficou marcado com letras de ouro em nosso coração. Eu particularmente, nossa família particularmente, já passamos por momentos difíceis, momentos sentimentais, financeiros, espirituais. Todos nós somos marcados por uma experiência negativa na nossa vida. Às vezes você ora, você jejua, você busca a Deus, você pede uma direção de Deus e tudo sai ao contrário. Tudo sai de uma forma errada daquilo que você planejou.
E é natural às vezes você se perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que isso tem acontecido na minha vida? Por que isso não deu certo na minha vida? Aonde que eu falhei? Então você começa a gerar os porquês, e você começa a analisar as pessoas que estão no mundo que não servem a Cristo. Você começa a pensar: meu Deus, a pessoa faz, prospera, cresce, fica tudo bem, e comigo não acontece nada. Por que então? E por que então? E por que então? E surge essa pergunta no meio da tempestade: será que realmente Deus está comigo? Será que no meio das lutas Deus está comigo? Eu poderia pregar nessa noite aqui, nessa reflexão curta, sobre aquilo que você deseja ouvir, mas eu quero falar algo aqui, aquilo que nós precisamos ouvir. Eu quero falar algo aqui, não o que a internet diz para você, o que o Google diz para você. O Google, lá você tem diversas mensagens, juntamente com o YouTube, você abre, você tem lá: poxa, você vai conseguir, não temas, olhe para cima, você vai vencer gigante, as promessas vão acontecer. Enfim, isso tudo pode acontecer, claro que pode. Mas eu preciso que você entenda aquilo que eu vou pregar aqui nessa noite, para que isso possa ser de uma forma, no seu interior, de uma forma estruturada e equilibrada, e principalmente, pensada da forma que você vai entender essa palavra. Porque estamos sujeitos a passar por dificuldades, estamos sujeitos a passar por dificuldade no namoro, dificuldade no noivado, dificuldade no casamento, dificuldade na nossa vida financeira, enfim, diversas áreas da nossa vida. Você pergunta: meu Deus, mas será que realmente Deus é comigo? Será que Deus realmente está com você? Porque essa aqui é uma pergunta mais bombástica da nossa geração. Josué então lidera um povo, uma nação muito abençoada. Você conhece a história. Não era nada fácil para Josué liderar esse povo, um povo até mesmo que adorava a outros deuses, mas no meio do povo que Josué então estava liderando. E Josué então tinha que se pronunciar ao Deus vivo de Israel quase sempre, porque de vez em quando existiam algumas pessoas que desviavam o seu caráter nessa área de adoração, e as coisas começaram a complicar. Josué então ele encara nações poderosas em guerras. A nação pela qual Josué lutou foi nações, eram tipo um bope hoje em dia, mas um bope armado até os dentes. O exército dos filisteus, as muralhas de Jericó. A situação era muito difícil, então Josué ele encara essas nações poderosas e seus exércitos poderosos. Por quê? A nação de Moisés morre, e surge então uma nação nova pelo qual Josué tinha que trabalhar espiritualmente, militarmente. Josué então ele tem um desafio muito grande. Josué se levanta e lidera uma geração nova no deserto. Josué então, de acordo com a história de Israel, teve essa responsabilidade em conduzir o povo perante o Deus de Israel. A pergunta é: pastor, como saber se Deus é comigo? Como saber se Deus é com você? Você já se fez essa pergunta? Como saber então se Deus realmente está nesse negócio? Como saber se Deus está no projeto? Como saber então se Deus está nesse mistério aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você: se Deus é com você, Deus vai falar contigo. Se Deus é com você, Deus vai falar contigo. Foi assim que ele fez com Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 diz isso. Olha o que a Bíblia diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, o texto continua, ou seja, esse é o primeiro sinal se Deus está com você. Deus vai falar diretamente com você. A nossa geração é que pela pandemia tem se criado um fechamento nas casas, boa parte compreendemos, mas muitas pessoas hoje estão acessando mensagens diversas no YouTube para saber se Deus vai falar com ela. Existem muitos jovens hoje que se levantam para, na verdade, entender e ir para as casas dos caças profetas para entender uma palavra, se é para aquele momento ou não.
Se Deus é com você, você não pode ficar perdido. Se Deus é com você, Ele não vai trazer dúvida no seu coração. Se Deus é com você, Deus vai gerar esse relacionamento, essa intimidade. O seu coração, a sua frequência cardíaca, ela vai bater diariamente pulsando o nome de Cristo, porque Ele fala comigo, Ele fala com você. Existem dezenas de formas de Deus falar com o seu povo. Deus, nesse caso, Ele fala profundamente com Josué. E outra coisa, se Deus é com você, Ele vai manifestar a sua própria vontade na sua vida. Segundo lugar, se Deus é com você, Ele vai manifestar a sua própria vontade. Olha o versículo 2, ele diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Além de ter um momento ímpar com Josué, além de ter um momento particular com Josué, além de ter esse momento fantástico, Deus então fala com Josué no profundo. Deus está dizendo para Josué o seguinte: aquilo que ele tinha que fazer. A vontade de Deus estava começando então a se manifestar na vida de Josué. Ou seja, preste atenção, como que Deus é com você, se às vezes nós não conseguimos dar liberdade para que Ele possa atuar na nossa vida? Como que Deus é com você, se você vive dando cabeçada na vida para lá e para cá, para lá e para cá, e não sabe exatamente o que fazer? Como assim, pastor? Às vezes nós erramos em nossos sentimentos. Eu comecei a namorar aqui, não deu certo, terminei aqui, e vai se machucando, e vai namorando, e vai tomando. Como saber se isso é verdade ou não? E esse passa a ser então um grande desafio, porque como que Deus é com você, se às vezes nós ficamos agarrados em nossas próprias vozes? Como que Deus é com você, se na verdade nós não conseguimos deixar de pecar? E se nós não deixamos de pecar, é bem provável que essa pergunta ela vai surgir: por que Deus não é comigo nessa situação? Porque o pecado ele tapa o nosso ouvido. E Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas como que Deus pode ir comigo nessa longa estrada se eu não procuro fazer a minha renúncia? Como que Deus é com você se você não gosta de orar? Como que Deus é com você se você não tem tempo para orar? Como que Deus é com você se nós não gostamos, na verdade, aqui em sua totalidade, de orar, de jejuarmos, enfim, de pagar o preço? Porque nós entendemos que quando eu faço, quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu jejuo, quando eu paro de ficar dando cabeçada na vida à toa, Deus vai falar comigo. Deus me separa um tempo para falar no meu íntimo. E aquela velha história, quando você vai fazer o seu devocional, você coloca para fora, fala, e a hora que Deus vai começar a se levantar do trono para vir em teu favor, o telefone toca e você deixa Deus querendo falar. Terceiro lugar, se Deus é com você, Deus vai te incentivar o tempo todo. Olha o capítulo 1 de Josué, versículos 6, 7 e 9. Olha que palavra interessante. Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele continua dizendo: dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado no fazer segundo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ele entra com essa pergunta fantástica: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Deus incentiva Josué com uma palavra de força. Deus incentiva Josué com uma palavra de coragem, com uma palavra de direção, ou seja, Deus incentiva Josué com uma palavra de bênção. E sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? É que Deus então ele olha para Josué e fala assim: Josué, tem de bom ânimo. Por que então que Deus não falou para Josué ter ânimo? Já parou para prestar atenção? Josué, faz o seguinte para mim: tem ânimo, ter ânimo. Não, por quê? Quando ele diz isso aqui, ele quer que Josué então tenha uma energia acima do comum. Josué, tem de bom ânimo, ou seja, uma energia acima do comum, ter um ânimo de qualidade. Quando ele diz isso aqui, isso é muito interessante, porque ânimo, pastor, o que é o ânimo? Ânimo, na verdade, é o agente ativador da alma, que resulta no centro das nossas emoções e as nossas decisões. Quando a pessoa chega na igreja com um olhar triste, cabisbaixo, ela está desanimada, e você nota isso. E essa palavra de incentivo aqui, Deus fala diretamente com Josué o seguinte: ei Josué, você precisa ter coragem, você precisa ter força, se levante Josué, você precisa acreditar na sua vitória, as coisas vão melhorar Josué. Você precisa acreditar e entender Josué, que nenhum obstáculo pode parar a minha voz. E Josué então começa a entender isso, ele começa a mastigar a palavra rema diretamente do trono para ele. Pastor Pablo, o que o Senhor quer dizer? É que Deus usa pessoas para te incentivar. Deus usa a sua palavra, que é santa, para te motivar e para te incentivar. Deus usa professores para te incentivar. Deus usa médicos para poder te incentivar. Deus usa profissionais da área de educação física, aqui eu tenho um colega para falar sobre isso, para que nós precisamos incentivar as pessoas nesse tempo de pandemia, sim. Ou seja, Deus está sempre incentivando, usando pessoas para que possa então incentivar pessoas. Deus usa pastores para te incentivar. O que acontece? É que nós não acreditamos na palavra revelada. Nós não tomamos posse de primeira. Se Deus, olha para mim, se Deus falou a respeito da sua vida, pronto e acabou. Satanás não tem supremacia de tocar na sua promessa, porque foi Deus que falou, Ele te separou, é Ele que te levantou, é Ele que te dá força, é Ele que te dá coragem, pronto e acabou. Você precisa tomar posse dessa palavra. Aquele seu projeto que está lá engavetado, aquele projeto, meu Deus, aquele projeto de ministério que estava lá, está com poeira. Ei, se Deus falou, Ele vai cumprir. E por que será então, pastor? Será que Deus está comigo nesse negócio? Porque a gente vive uma geração que Deus fala aqui, mas Ele quer na igreja A, B e C para comprovar aquilo que Deus falou, e não sustenta ainda. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir, ele vai na irmã Gerifunda para poder falar alguma coisa para ele, para saber se aquilo realmente é de Deus. Nós estamos diante de uma história que Deus abriu a boca e Josué diretamente comeu essa palavra. Deus usa pessoas para te alertar. Deus usa profetas para falar algo da sua vida no íntimo. E por que nós erramos às vezes? Porque nós fazemos essa pergunta aqui: pastor, Deus não está comigo. Por quê? Deus está com você. O que acontece é que você precisa acreditar na voz profética de Deus. Você precisa acreditar de imediato naquilo que Deus está falando sobre o seu respeito. Se não aconteceu, segure. Se não aconteceu, você não precisa brigar com Deus, dar um jab em Deus. Não. Se não aconteceu, espere, porque vai acontecer. O que acontece é que às vezes nós, em passos largos, queremos passar na frente de Deus. Em quarto lugar, se Deus é com você,
Deus vai lhe conceder responsabilidade. Deus falou com Josué, levantou Josué. Josué estava naquele ânimo, agora estava dando responsabilidades para Josué. Deus estava falando para Josué aquilo que ele tinha que fazer. Versículo 5 do capítulo 1 diz isso, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha isso aqui, gente. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que Deus fez na vida de Josué. Deus foi com Josué em todos os sentidos. Eu não sei se você sabe, mas de acordo com a psicologia do desenvolvimento, Josué, ele teve que assumir uma postura, porque ele tinha muito medo daquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. Por isso que veio essa palavra: Josué, tem bom ânimo, porque ele via o mar se abrir com Moisés na direção. Ele viu o maná cair do céu na direção e na gestão de Moisés. Quando ele assume esse papel, é natural cada um ter esse medo. E o que eu acho interessante é que, além de Deus falar com ele, Deus dá uma responsabilidade para ele. Se Deus foi com Josué, Deus vai com você. Se Deus não desamparou Josué, Deus não vai desamparar você. Se Deus levantou Josué, ei, Deus vai te levantar nessa noite. Acredite nesse projeto, Deus vai te levantar, mas você tem que dar espaço para que Deus venha em teu favor. Deus não vai te largar nesse projeto. Deus não vai te largar nessa pandemia. Deus está cuidando de você. Em quinto lugar, se Deus é com você, isso aqui é batata. Se Deus é com você, Deus não deixa dúvida. Se Deus falou com você, não vai ficar nenhum tipo de dúvida nessa questão que você pode estar aqui nessa noite, tenha colocado ou colocou, ou vai colocar diante de Deus. A dúvida não vai fazer sombra no seu coração. O que é teu, é teu. Josué capítulo 1, versículo 10 e 11, olha isso aqui, diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provedes de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para o possuirdes. Josué cumpre esse chamado andando ao lado de Moisés, ouvindo o tempo inteiro que Deus daria uma terra prometida. Mas Josué então, ele viu o tamanho da sua responsabilidade, porque isso não aconteceu na gestão de Moisés. Josué estava com peso em seus ombros, uma geração nova, uma geração de novos crentes. A geração de Moisés tinha passado. Josué então entende o que Deus tinha falado com ele. Josué então, ele passa para o povo a forma que Deus falou para ele, exatamente o que Deus falou para ele, sem tirar nenhuma vírgula. O povo ouviu isso. Josué então, essa palavra dúvida, ela não bateu no coração de Josué, porque ele já tinha certeza daquilo que Deus iria fazer. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer o seguinte: ei, tire toda a sombra de dúvida do seu coração. Tire toda a sombra de dúvida da sua mente, da sua visão, de você tirar uma fotografia do futuro. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com confusão, Deus não trabalha com dúvida. Ei, se Deus falou, Ele vai cumprir nos mínimos detalhes. Deus não trabalha com dúvida. Josué tem essa capacidade de identificar isso. Se Deus está com você, querido, você não vai ter dúvidas. Se Deus está com você, você não vai entrar em confusão. Sabe aquela coisa assim: poxa, Senhor, poxa, pastor, será que é para mim ou não? Ai, será que eu vou? Ai, será que é para mim mesmo? Será que Deus vai falar comigo? Será que é isso mesmo que está acontecendo na minha vida? Será que isso aqui é de Deus? E uma das maiores dificuldades do povo cristão no século 21 é ouvir a voz de Deus e atender e praticar a voz.
Porque se Deus falou e você interpretou, não tem confusão na voz que está de lá para cá, não tem sombra de dúvida se bate aqui. Se Deus falou no seu coração, se Deus falou na sua mente, ei, vá em frente, porque Ele não vai te desamparar. Vá em frente. Em sexto lugar, se Deus é com você, é tempo de conquistar. Pô, acho que você não entendeu. Só minha mulher aqui deu um aleluia, gente. Vou repetir aqui, eu vou repetir. Se Deus é com você, é tempo de conquistar, irmão. Aí tu fala assim, como assim, pastor? A gente não está vivendo tempo de conquistar, não, tá? Se você não conquistar a sua vida espiritual no dilúvio que está acontecendo lá fora, você vai morrer. Se nós não trazermos a nossa família para perto nesse momento agora, tempo de conquista, nós vamos morrer para o exército que está lá fora, que por muitas vezes assim é enorme. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, Josafá estava com uma grande responsabilidade. E Josafá então fala assim, olha só, a gente vai ter que guerrear, o exército está muito grande. E aí então Josafá, ele faz uma campanha em Jerusalém. Qual a campanha, pastor? Não foi campanha política, foi uma campanha de jejum e oração. Josafá chamou o povo e falou, olha, os nossos inimigos é muito maior do que a gente possa imaginar. Aí um se levanta e fala assim, Josafá, mas olha só, nós vamos com espada, com lança, com escudo. Josafá olha para ele e fala assim, você não está entendendo, meu irmão. Porque isso é muito fácil, gente, mas é muito grande. Eu não posso ir com espada, com lança, com escudo, não posso ter, mas a gente vai acabar morrendo. E essa batalha aqui, ela não foi física, foi uma batalha espiritual. Porque eles até batalharam na frente, você vai ver a história, mas ele faz essa proclamação de um jejum e oração. Sabe o que eu entendo aqui? Quando as lutas vierem maior do que a minha e você, não adianta você querer ir com espada e com lance e com escudo. É hora de entrarmos em jejum e oração. Pastor, a pandemia é gigante? Sim. Parece que nunca vai acabar, irmão. Entra a vacina, toma a primeira dose, tem confusão na segunda dose, a segunda dose ela é liberada, o pessoal toma a segunda dose e o mundo está caminhando dessa forma. De vez em quando aparece um vírus que está tendo a mutação e a gente não consegue. Somente Deus tem o poder de dominar isso. Hoje eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã, eu falava assim, bem cedinho mesmo, a gente acordou, e isso me veio à mente, Deus poderia fazer isso aqui, ó. Porque Deus pode fazer isso. O vírus saía, aqueles que estão contaminados exatamente agora com falta de ar poderem receber um fôlego, e um maior milagre instantâneo, um milagre extraordinário. Porque uma coisa é Deus te curar de dor de cabeça, a outra coisa é Deus abrir o mar vermelho. Isso se chama milagre extraordinário, o que a Bíblia diz. Deus poderia fazer isso? Poderia. E por que então que não faz? Existem algumas coisas que se chama vontade permissiva de Deus. Para cada dor na minha vida teve um propósito. Para cada dor na sua vida está tendo um propósito. Para cada dor na humanidade, Brasil, Teresópolis, Brasil e mundo, tem um propósito. Fugiu do nosso controle. Mas como conquistar nesse tempo? Deus olha para Josué e diz assim, Josué, além de eu ter falado com você, seja forte e corajoso, levanta, rapaz, o que você vai pegar por aí é algo difícil, é algo forte, mas você vai entrar na terra. E Josué então, ele fica assim, meu Deus, como? Se Moisés, que era um cara, não conseguiu, eu vou entrar. Não fique espantado com a quantidade de inimigos que se levanta contra você. Não fique espantado com o exército de Satanás que se levanta para tentar te derrubar. Você com Deus é muito.
Você com Deus é totalidade. Aonde você pisar a planta dos seus pés, se você passar em frente a um centro de macumba, você está passando e os demônios têm que se curvar, porque maior é o que está em você do que está no mundo. É tempo de conquista sim, mas Deus está com você. Não se espante com aquilo que está se levantando lá fora, porque parece gigante, parece que nunca vai acabar. Se Deus te falou sobre conquista, você vai conquistar. Se Deus te falou que vai dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Se Deus falou que a promessa vai se cumprir, vai se cumprir, pronto. Em sétimo lugar, se Deus é com você, e aqui eu encerro, se Deus é com você, depois de você conquistar a terra, existem outras terras te esperando. Vou repetir: se Deus é com você, existe uma terra te esperando. Josué sabia da responsabilidade. Josué sabia o que Deus tinha para ele. Eu não sei se você sabe, mas hoje é muito fácil, muito normal. Nós lemos a primeira cidade pelo qual Josué derrubou, que foi Jericó. Você leu na Bíblia e fala: meu Deus, que legal isso aqui. A gente lê normal. Mas em outras palavras, se você, usando uma conjectura, se você torcer a Bíblia e a palavra nesse texto, vai pingar sangue na sua casa praticamente, porque centenas e centenas de homens morreram nessa grande guerra que Josué estava liderando. A primeira cidade que Josué conquistou debaixo da promessa de Deus foi a cidade chamada Jericó. Como assim, pastor? Portões gigantescos, muralha terrível. As pessoas passavam em frente de Jericó e falavam: meu Deus, aquilo ali é troço para doido. Nenhum homem tem uma capacidade de derrubar aquilo ali. Sabe o que eu posso aprender aqui? Deus nessa noite, Ele está removendo obstáculos da sua vida. Levante sua mão, quero profetizar sobre você. Deus nessa noite, Ele está removendo obstáculos da sua vida, para que você possa começar uma jornada de conquista. Aprenda isso. Você não veio aqui hoje à toa, não. Se Deus te trouxe aqui, Deus está falando com você: ei, eu estou removendo obstáculos da sua vida e te preparando para uma nova jornada, para uma nova conquista, para um novo mover, para um novo sentimento, para uma nova emoção, para uma nova família. E assim que diz a palavra de Deus. Ele está te preparando, Josué. Jericó tinha um exército poderoso. Jericó tinha os portões gigantes, as muralhas impossivelmente derrubar. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, pelas 7 voltas pelo qual o povo de Deus começou a fazer, a marchar. Você já imaginou esse momento, gente? Será que Deus realmente falou com Josué? Estamos na primeira volta, na segunda volta e nada vai acontecer. Será que Deus realmente está com esse aí? Porque com Moisés ele estava, mas com esse aí não. E esse sentimento brotava no corpo pastoral de Josué, se eu posso dizer essa palavra, porque ele pastoreava e dava continuidade ao povo. Mas a Bíblia diz que no 7º dia as muralhas começaram. Aqueles que criticavam, que falavam que Deus não ia com Josué, teve que se encurvar perante o poder de Deus e a autoridade e a submissão na vida dele. Eles entraram então e tomaram a autoridade, porque nessa noite Deus está removendo, nessa noite Deus está tirando, nessa noite Deus vai derrubar, nessa noite Deus vai tirar os obstáculos da sua vida, para você ter uma nova etapa na sua vida. Acredite nisso. Deus nessa noite quer que você encare
que além dele falar com você pessoalmente, ele precisa que você se levante. Se levanta, Josué. Se levanta, Josué. Ser forte, ser corajoso, ter um ânimo acima do normal, ter um ânimo de qualidade. Estamos vivendo um tempo difícil, mas se você ficar prostrado, as coisas vão complicar. Sabe aqueles sentimentos, aquelas emoções que tentam te derrubar, Josué? Se você deixar Deus entrar no seu coração hoje, Ele vai remover conforme fez com as muralhas de Jericó. Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções às vezes nos prendem. Os nossos sentimentos e as nossas emoções às vezes eles nos prendem de uma forma com correntes gigantes, que é tempo de conquistar, mas o teu pé está preso no Egito, você não consegue arrancar de lá. Deus tem algo para você muito especial. Pastor Pablo sabe? Não. Mas Ele sabe. E se Ele trouxe você aqui, é porque Ele está falando de uma forma ímpar com cada um de você, em uma área da sua vida específica. O que Ele está fazendo hoje é retirando aquilo que não presta, para te preparar para uma nova jornada que está por vir. Fique de pé em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui, Josué, para te dar uma palavra de coragem. Deus te trouxe aqui, Josué, para te dar uma palavra de ânimo com qualidade. Se levanta, Josué, chegou o teu tempo. Para de dar cabeçada, Josué. Para de viver em confusão em sentimentos familiares, porque Deus vai remover obstáculos da sua vida.